Nós vamos dar continuidade na disciplina de clínica cirúrgica e vamos dar prosseguimento, na estrutura física do centro cirúrgico, como que deve ser e como que é distribuído a estrutura física da unidade de centro cirúrgico para que possa atender os usuários, pessoas que precisam ser submetidas ao procedimento cirúrgico e com o menor risco possível de contrair, de serem contaminados. A gente, na última aula, a gente falou sobre até a sala de armazenamento de material esterilizado, falando sobre o arsenal, onde fica os materiais, que vem do CME, que é o Centro de Materiais de Esterilização. Depois deles serem esterilizados, embalados, eles irão para o arsenal, onde será armazenado por um período ali, onde tem que ter a data de esterilização, a data de validade da esterilização, para poder ser dispensados, para o setor solicitante, seja UTI, seja o próprio centro cirúrgico, seja para a emergência. Isso aí vai depender, da dispensação desses materiais esterilizados de acordo com a necessidade de cada setor. E nós temos também o expurgo. O que é o expurgo? É o local para o desprezo de secreções das salas cirúrgicas. Deve estar provida de um vaso sanitário apropriado com a descarga e uma pia para lavagem dos artigos utilizados na cirurgia. Então, o que é o expurgo? O expurgo, ele vai receber aquele material que foi utilizado na cirurgia e que ele tem presença de secreções, presença de sangue, É aquele campo estéril que foi utilizado, aquelas mantas que foram utilizados, os instrumentos que estão sujos, que estão infectados, eles são passados, para o expurgo. O expurgo vai fazer aquela, lá naquela sala que é denominada de expurgo, vai passar, fazer a limpeza, desinfecção, para poder estar encaminhando esse material para o Centro de Materiais de Esterilização para serem esterilizados, com passagem, saída independente, para não voltar, para aquele local e infectar o centro cirúrgico. Então, se ele saiu da sala cirúrgica e foi para o expurgo, ele não volta mais, ele só vai voltar depois que ele for esterilizado, passar por todo aquele processo de esterilização, que ele vai voltar. Mas o caminho, o fluxo desse material contaminado é não retornar para o centro cirúrgico, porque senão ele vai causar infecção, pode causar contaminação na sala cirúrgica, no corredor, enfim. Então o fluxo ele é diferente, ele segue um fluxo, Ele não pode ter, ele saiu da sala cirúrgica, ele vai para o expurgo. Do expurgo, o expurgo ele tem uma saída independente que vai passar por fora do centro cirúrgico para poder ser colocado, no centro de materiais de esterilização para ser esterilizado novamente. O apoio técnico e administrativo do centro cirúrgico. O centro cirúrgico ele conta com o apoio imprescindível de alguns setores ligado direto ou indiretamente a ele, que deve estar prontamente preparado para atendê-lo para o seu funcionamento. Como?
o banco de sangue. Às vezes aquela pessoa vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Porque isso pode ser uma complicação da cirurgia. A pessoa vai passar por um procedimento cirúrgico. Fez os exames pré-operatórios direitinho, o risco cirúrgico, preparou tudo. Aí o que aconteceu? No meio, né, da cirurgia, precisa, né, teve uma complicação lá e a pessoa precisou de tomar sangue porque ela perdeu muito sangue naquela cirurgia, um sangue que não era esperado, não esperava se perder, né? Então o banco de sangue está prontamente alinhado com o centro cirúrgico para poder atender a demanda, tá? Para poder salvar a vida. O raio-x, o setor de raio-x deve estar alinhado, raio-x, tomografia, tá? Precisa estar alinhado com o centro cirúrgico. Para quê? Justamente para poder fazer esses exames complementares, né, para poder acompanhar no tratamento, né, cirúrgico desse cliente, seja ele no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. O laboratório de análise clínicas, né, ele precisa estar alinhado com o centro cirúrgico também, que é outro setor do hospital que precisa estar alinhado ao centro cirúrgico. Serviço de engenharia clínica e manutenção. Os aparelhos de centro cirúrgico, seja o arco cirúrgico, seja bisturi, seja os monitores, eles precisam estar alinhados justamente para poder a gente estar buscando, né, essas interações, né, juntamente com o laboratório, juntamente com o serviço de engenharia, porque caso de algum problema nesses aparelhos, né, ele precisa ser faturado, eles precisam ter manutenção, né? Eles precisam ser reparados para que não há comprometimento no processo, né? No fluxo de cirurgia do centro cirúrgico, tá? Outro setor do hospital que precisa estar diretamente alinhado ao centro cirúrgico é a farmácia. A farmácia, através de uso de medicamentos, né, que são utilizados no procedimento cirúrgico, os medicamentos do centro cirúrgico eles vêm direto, são dispensados da farmácia. Então a farmácia ela precisa estar alinhada ao centro cirúrgico para poder fornecer os medicamentos, né, já aqueles medicamentos que são planejados antes, prescritos antes, né, para participar, né, porque são utilizados na cirurgia. E esses medicamentos, a farmácia ela deve estar próxima ao centro cirúrgico para poder serem dispensados para lá, tá? E não ter nenhum comprometimento no processo operatório das pessoas, tá? A segurança e a secretaria do hospital precisa também dar o suporte para o centro cirúrgico, né? A sala de operação, porque a sala de operação são salas que precisam estar seguindo as normas do Ministério da Saúde,
O que são normas do Ministério da Saúde? Nada mais, nada menos, as normas do Ministério da Saúde, as determinações, as orientações, as recomendações que o órgão maior, né, da saúde, que é o Ministério, ele publica portarias onde um grupo de pessoas técnicas, né, com conhecimento técnico, ele vai buscar, né, conhecimento para poder adaptar e publicar normas para que todos os centros cirúrgicos de hospitais privados, filantrópicos e públicos, eles seguem essas recomendações, tá? Então, segundo a legislação brasileira, a capacidade do centro cirúrgico é estabelecida segundo a proporção de leitos cirúrgicos e salas de operação, tá? A resolução da diretoria colegiada, né, número 307 de 2002, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, do Ministério da Saúde, determina uma sala de operação para cada 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos. Ou seja, tem um hospital, às vezes tem um hospital de pequeno porte, até 49 leitos, né, que ele é classificado como hospital de pequeno porte. Então, para cada 50 leitos não especializados, que pode internar pessoas ali com hipertensão, com diabetes, com câncer, com problema cardíaco, precisa ter uma sala cirúrgica, tá? E 15 leitos cirúrgicos para uma sala de operação. O que significa isso, gente? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Uma unidade hospitalar não é simplesmente ela abrir, comprar cama, leitos, né, que a gente fala. Não é simplesmente a gente comprar leitos, cama, e colocar lá dentro de um apartamento com ar-condicionado, tudo bonitinho. Não, não é nada disso, não. Isso é muito fácil. Isso é muito simples, isso acontecer, basta ter dinheiro. Faz um hospital, levanta esse hospital, né, estrutura ele, a parte física, né, sala, apartamentos, enfermaria, centro cirúrgico, UTI e tal. Compra todos os equipamentos, equipa o hospital. Mas se o Ministério da Saúde ele não reconhecer esse hospital, não reconhecer os números de leitos, não reconhecer as salas de operação, ele não vai fazer o serviço, mesmo particular, mesmo com plano de saúde, ele não vai conseguir fazer esse serviço, mesmo cobrando. Essa instituição, além da instituição, ela ser conhecida pelo Ministério da Saúde, todos os setores que ali dentro dela está em funcionamento, ele precisa ser reconhecido pelo Ministério da Saúde. Se um hospital ele tem 199, 120, 200 leitos, não é simplesmente internar 200 pessoas. Para que ele interne uma pessoa lá dentro, esses leitos eles precisam ser reconhecidos pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele precisa reconhecer, ó, no município tal, no interior ou na capital, construir um hospital lá e esse hospital já está habilitado para receber pessoas para serem internadas. Caso isso não aconteça, isso não pode, as pessoas não podem admitir, tá? A não ser por meio clandestino, que aí é crime, né? Aí já a gente não entra nesse mérito. Então, pessoal,
Então, a resolução 307/2002 da Anvisa, né, do Ministério da Saúde, ela determina uma sala de operação para cada 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos. Então, a cada 50 leitos precisa ter um leito cirúrgico. Por que precisa? Porque aquelas pessoas que ali estão internadas, elas podem complicar o seu quadro e necessitar de um procedimento cirúrgico, tá, naquele hospital. E se ela precisar de um procedimento cirúrgico, principalmente cirurgia geral, o centro cirúrgico vai estar ali. Essa é a determinação, a recomendação, tá? O piso, como que deve ser o piso do centro cirúrgico? Ele deve ser de superfície lisa, não porosa, tá? Tem que ser liso, não pode ser poroso. Por que não pode ser poroso? Por causa da infiltração de contaminação. Resistente a agentes químicos comuns, como cloro, água sanitária, tá? Sem fendas e fissuras, ter aspecto estético, tá? Realçar a sujeira, né? Porque a cor clara ela realça a sujeira, não refletir a luz, tá? Impermeável, não pode ser permeável, não pode absorver líquido, resistente a choque, né? A pancada, durável, ele precisa de duração prolongada. Por que precisa ser durável? Imagina um centro cirúrgico ser preciso passar por reforma frequentemente. Imagina só, né? Ele passar por reforma frequentemente vai atrapalhar o fluxo cirúrgico. Então ele precisa ser durável, né? De fácil limpeza, pouco sonoro, né? Porque precisa também ser de proteção de ruídos, porque a gente sabe muito bem que, né, o ambiente cirúrgico, ele precisa de muita atenção, tá? E principalmente bom condutor de eletricidade estática para evitar faísca. Exemplo, granilite, né, a base de granito, vinílicos, né, e mármore. Precisa ser de mármore para durar mais, ter boa condução, não ter porosidade, não ter reflexo de luz, né? E a questão mais estética também, né? Tem que apresentar um ambiente de limpeza. O lavabo é constituído de uma pia em aço inoxidável, promovida de torneira de água quente e fria, escovas e antisséptico para escovação cirúrgica. É previsto um lavabo para cada 2 salas de operação. O que é o lavabo? O lavabo é um tanque fundo, né? As torneiras, a pia, né? Ela precisa ser de inoxidável. A torneira de água quente e fria, é água temperada. No lavabo é que acontece a lavagem, né, das mãos, lavagem das mãos para procedimento cirúrgico, onde tem escova, antisséptico para escovar as unhas, as mãos, e tem aquele procedimento que vocês já viram, não sei se foi em fundamentos ou deve ter sido em fundamento, sobre lavagem das mãos, né, para poder calçamento da luva estéreo, aquela coisa toda, tá? Para poder evitar contaminação. A sala cirúrgica, então, precisa de um lavabo para cada 2 salas cirúrgicas, tá?
A sala de cirurgia, ela é um dos componentes da zona estéreo, ela é um dos componentes do centro cirúrgico, né, da zona, deve pertencer, né, a uma das zonas estéreo. Imagina uma sala cirúrgica contaminada, então tem que ser uma zona estéreo. Precisa de uma mesa de operação com comandos de posições na cadeira ou mesa própria para a especialidade a que se destina, tá? Uma mesa de operação com comando de posições de cabeceira, né? Uma cama, uma mesa de operação onde o paciente ele deita, tá? Mesa auxiliares para instrumental, precisa de mesa para o instrumentador, né? Para os instrumentos cirúrgicos, mesa para o anestesista e seus medicamentos, né? Porque o anestesista que vai sedar o paciente, ele que vai aplicar os analgésicos, os anestésicos, tá? O aparelho de anestesia e respiradores, precisa, né? O aparelho de anestesia e respiradores, foco de luz, né, porque já comporta aquele foco de luz, para a enfermeira, prateleira para a guarda de fios, campos e instrumental, precisa, né, ter a prateleira ali para poder guardar os fios, né, para suturas, né, e os instrumentais. A sala cirúrgica ela deve abrigar aparelhos auxiliares como bisturi elétrico, tá? Olha só. Tá vendo a imagem aqui? Essa imagem é a imagem de uma sala cirúrgica, né? Onde tem o foco de luz, né? Aqui, ó, nós temos o foco de luz. Aqui nós temos o bisturi elétrico. Aqui nós temos a mesa com controle de cabeceira, né? Temos aqui um carrinho de parada com respirador, com monitor, tá? Que é utilizado pelo anestesistas, né? Então, essa sala cirúrgica aqui é uma sala cirúrgica de cirurgia geral e cirurgia oftalmológica, né? Mais cirurgia geral, que está muito bem equipada com os materiais necessários, né? Materiais mínimos necessários para o procedimento cirúrgico. Na próxima aula a gente vai entrar falando diretamente sobre os materiais cirúrgicos, os instrumentos cirúrgicos, né, que a gente vai falar por tipo, qual a função de cada um, o exemplo de cada um, aí a gente vai mostrar, né, o exemplo. A gente vai ter, na próxima aula, a gente vai dar continuidade falando do material cirúrgico, tá bom, pessoal? Um abraço no coração de cada um de vocês e até semana que vem. Até a próxima aula. E eu peço a vocês que acompanhem, né, direitinho. A gente vai acompanhar aí os decretos do prefeito para ver até aonde a gente vai com as aulas online e quando a gente vai voltar às aulas presenciais. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês.